Bem-vindos ao canal. Meu nome é Cristiane Fernandes, eu sou psicóloga psicopedagoga e vamos hoje a uma resposta a mais uma pergunta, ao quadro Perguntas e Respostas. Então vamos lá. A pergunta de hoje é com relação à separação dos pais. E um pai chegou até mim e me perguntou se está certo a ex-esposa, a mãe da sua filha, fazer uma promoção contra ele, denegrir a imagem dele para a filha. Por exemplo, falar que ele é um ser vergonha, falar que ele abandonou a família, abandonou ela e a filha. Enfim, essa mulher, a ex-esposa dele, no caso, ela fala isso diretamente para a filha deles, e também faz xingamentos, denigre a imagem dele realmente não só para a filha, como para familiares, conversas entre eles. Porém, a filha de 7 anos ouve, assiste, está junto nessas conversas familiares e acaba assistindo essa promoção contra o pai dela. Então vamos lá. Bom, em hipótese alguma, independente do teu sentimento de raiva, de mágoa, de angústia ou qualquer sentimento ruim que você, ex-esposa, tem com relação ao seu ex-marido ou vice-versa, em hipótese alguma, nós devemos denegrir a imagem do outro genitor na frente da criança. No caso, em hipótese alguma, essa mulher deveria denegrir a imagem do pai da criança para a criança e na frente da criança. Porque isso é muito perigoso. Além de não estar certo, não está nada certo, né? Por quê? Primeiramente porque a criança, ela ama esse pai. Ela pode não concordar com as atitudes que ele teve, que foi o motivo da separação, por exemplo, uma traição. Ela pode não concordar. Ela não gosta do que o pai dela fez, mas ela ama o pai dela, é o pai dela, é o único pai dela e será o único pai biológico, o único pro resto da vida, vamos dizer assim, eternamente, né? Então, primeiramente, em respeito aos sentimentos da criança, em hipótese alguma nós podemos denegrir a imagem do outro. Essa é a primeira questão. A segunda questão é uma questão muito importante e que envolve o jurídico, que envolve o poder judicial, se for preciso. Existem pelo menos 5 situações, de uma forma geral, que podem fazer com que uma pessoa perca a guarda, o genitor ou a genitora perca a guarda de uma criança ou adolescente. São eles: abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, negligência, uso e abuso de álcool e drogas e alienação parental. Claro, existem outras situações em que um genitor, uma genitora pode perder a guarda de uma criança, porém aí vai de caso para caso. De uma forma geral, é isso, são essas 5 situações. Isso que nós estamos falando hoje pode se configurar alienação parental. O que é alienação parental? Seria fazer uma promoção contra o outro genitor para a criança. Por exemplo, falar uma vez: teu pai não presta, não vale nada. É ruim, mas não se configura alienação parental. Porém, falar várias vezes, e várias vezes não precisa ser várias vezes durante o dia. Várias vezes também não precisa ser todo dia.
Mas toda semana você está lembrando a criança de que o pai dela não presta, ou vice-versa. De que não vale nada, de que abandonou a família, de que isso e aquilo, outros exemplos que vocês podem imaginar, pode se configurar alienação parental. É uma promoção que você faz contra o outro genitor, que você acaba cometendo, né? Contra o outro genitor. Falar uma vez é uma coisa, mas falar continuamente por um longo período de tempo, a criança passa a acreditar que aquilo é verdade. Aquilo passa a ser uma verdade para ela, porque ela está sempre ouvindo. Uma criança, ela acredita nos responsáveis. Então, se a mãe está falando que o pai fez isso, o pai fez aquilo, é porque o pai fez isso aqui, o pai fez aquilo porque minha mãe está falando isso, ok? Minha mãe ou qualquer outro responsável, porque a alienação parental, ela não é só para os genitores. Por exemplo, a avó pode fazer alienação parental contra os genitores, o tio, enfim. Configurando-se a alienação parental, sim, o genitor ou a genitora pode perder a guarda. Se não for genitor nem genitora, que seria o pai e a mãe, a avó pode perder o direito de fazer as visitas para a criança. Por quê? Verifica-se então, a partir do momento que a criança está sofrendo alienação parental por uma das partes, verifica-se que a criança está em perigo, né? E lembrando que é direito da criança, nesse caso, ter o contato com o pai. É direito dela ter esse contato, esse afeto, essa relação, esse vínculo com o pai. Essa relação pai e filha é um direito dela e um dever do pai dela. É algo que ele não escolhe, é algo que ele precisa fazer, judicialmente falando. E como um pai responsável, um pai com responsabilidade, um pai com caráter, um pai amoroso, um pai que reconhece a sua posição de pai, estar próximo, estar junto, estar nessa relação pai e filha. Então é um direito da criança ter essa relação saudável com o pai e o dever do pai. A partir do momento em que a mãe não está facilitando essa relação, muito pelo contrário, está dificultando e separando afetivamente, separando amorosamente, no caso que eu quero dizer afetivamente, né, essa relação pai e filha, esse vínculo, ela está cortando esse vínculo, sim, ela está cometendo um crime, e esse crime tem um nome, alienação parental. É preciso uma avaliação, né, além da denúncia, é preciso de uma avaliação psicológica para levantar a hipótese, confirmar ou levantar a hipótese dessa situação e ganhando a causa, a mãe pode perder sim a guarda da criança, ok? Então, esse é um quadro rápido e que eu tiro algumas dúvidas de forma objetiva, clara e rápida. Se ficou mais alguma dúvida, se você tem dúvida com relação a outros assuntos, pode me mandar nos comentários. E é isso aí.